Aqui, vamos conversar com a Roberta, falando em queda de trabalhadores agora, viu? A gente está tendo aí vários casos de acidentes na construção civil. Aliás, hoje, Dia do Trabalhador da Construção Civil. Fica aqui o nosso abraço, respeito a todos esses profissionais que de sol a sol, estão na luta, né, Roberta? Para crescer, para construir as nossas cidades. Agora tem que tomar cuidado, porque muitos se envolvem em acidentes e muitas vezes é por um descuido. Um minuto de bobeira, um excesso de confiança aí, e a coisa pode terminar muito mal, né, Roberta? Pois é, e profissional que é profissional, né, Valdinei, usa equipamento de segurança e evita qualquer problema. Agora eu vou falar sobre duas situações que aconteceram em Cascavel, uma na região do Lago e outra no bairro Brasília. Na região do Lago, um homem de 35 anos sofreu uma queda de cerca de 3 metros de altura dentro de um condomínio, que fica no cruzamento das ruas Pato Branco e Ângelo Colombo. O homem teve fratura nos 2 tornozelos, fraturas graves, precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento. Já na situação do bairro Brasília, um homem estava fazendo um serviço no telhado de um estabelecimento comercial quando caiu de uma altura de cerca de 6 metros. Ele machucou um dos braços, também foi socorrido e encaminhado para a UPA. A gente destaca mais uma vez, se você aí de casa não tem conhecimento algum, a altura não é brincadeira. Chame um profissional e o profissional, que é profissional mesmo, usa sempre os equipamentos de segurança. Valdinei, essa é a minha última participação no Balanço Geral de hoje. Quero te desejar os parabéns. Eu e o nosso repórter cinematográfico Anderson Prebianca desejamos muita saúde, muito sucesso sempre para você, viu? Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pela contribuição, por esse carinho todo, viu, Roberto? Orgulho participar dessa equipe, trabalhar com você diariamente. Mas tá cedo, mulher, 12h e 20 e poucos ainda, não é nem 12h30. Pô, Roberto, vai lá descansar, brigadão. Amanhã você está de volta, a gente sabe que você pula cedo para estar lá no RN. Beijão para você, para o Anderson, obrigado pelo carinho. Opa! Bom, a gente segue aqui falando sobre esses acidentes que a Roberta acabou de dizer, trouxe exemplos para nós do que tem acontecido. Mas nós recebemos nos últimos dias mensagens de telespectadores falando exatamente sobre isso. Da preocupação com esses profissionais e muitas vezes a falta de cuidado, a falta de responsabilidade, de uso ali dos equipamentos de segurança. E esses números, de acordo com o Sindicato da Construção Civil e de quem trabalha, né, nessa área, têm crescido bastante. Em apenas uma manhã, pelo menos 2 acidentes de pessoas que sofreram quedas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros na cidade. Um deles foi no bairro Universitário. 2 trabalhadores caíram em uma obra e precisaram até mesmo do apoio médico. Segundo dados repassados pelos bombeiros, somente aqui em Cascavel, de janeiro até agora, foram atendidas 278 ocorrências de pessoas que sofreram quedas. Com o sol predominando, muita gente aproveita para fazer pequenos reparos nos telhados das residências e, na maioria, sem a utilização dos equipamentos de segurança e sem ser trabalhador da construção civil. A gente pega acidentes também bem graves, né, e de situações domésticas mesmo, né? Então às vezes sobe para cortar um galho de uma árvore, sobe no telhado para ajeitar alguma telha e sempre, muitas vezes, né, na verdade, sem o equipamento de segurança, sem um mínimo um capacete ali, né? E aí às vezes a pessoa, né, imaginando que ele cai de cima de um telhado aí de 2,5 metros, 3 metros de altura, né, e bate a cabeça no chão, então essa pessoa normalmente é uma vítima bastante grave. Já o relatório do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Construção Civil de Cascavel e região aponta que foram pelo menos 30 ocorrências em canteiros de obra. O trabalhador doméstico que acaba caindo, é muito peculiar os acidentes. Geralmente são depois de grandes tempestades, de um período chuvoso, de ventania. Nós temos aquele boom de pessoas consertando as coisas. E é fácil você verificar quando são quando são acidentes domésticos. O trabalhador formal, geralmente são em obras que a gente já conhece. A gente já sabe onde estão as obras, já sabe que aquele trabalhador pertence a uma obra, a uma empresa, ou às vezes a um empregador mesmo informal. A gente consegue diferenciar. Neste ano, na construção civil, 5 trabalhadores morreram. O último caso aconteceu no mês de julho no bairro Caltra, em Cascavel. O trabalhador sofreu uma queda de aproximadamente 20 metros e morreu na hora. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná
que acompanha empresários do ramo, ressalta que frequentemente tanto o dono da empresa quanto os trabalhadores são orientados em relação ao risco e que precisam dos EPIs. Através de campanhas, de revista, de muita informação levada hoje via online, né? Muito ágil esse sistema que permite isso, a gente passa para as empresas as orientações com base jurídica e também muito pautada nas bases técnicas, né, da legislação pertinente à saúde e segurança do trabalhador. Porém, infelizmente, muitos empresários disponibilizam, mas basta virar as costas que alguns trabalhadores preferem não usar os equipamentos. No momento em que o trabalhador se abstém de utilizar um equipamento ou tem uma conduta que seria um erro, ele precisa ser coibido, imediatamente advertido, até afastado do seu trabalho para proteger a vida dele próprio. E frequentemente são fiscalizadas e algumas obras inclusive chegam a ficar paradas pela falta de equipamentos disponibilizados pelos empresários aos trabalhadores. Só no ano passado, em Cascavel, foram aplicados mais de 3 milhões de reais em multas pelo Ministério do Trabalho. São números que acabam afetando o bolso das pessoas e aí talvez a conscientização venha forçada. Não era isso que a gente queria. A gente quer que as pessoas se conscientizem, que o seu funcionário tem que usar EPI, que o trabalhador se conscientize que ele tem que usar EPI e dizer, olha, meu patrão, eu não vou subir aí porque eu não tenho EPI, eu não tenho treinamento para subir. E que o empregador também não obrigue seu trabalhador a desempenhar funções em locais perigosos sem estar usando EPI. Então essa conscientização seria o mais importante. Quando ela não acontece, tem as multas pesadíssimas do Ministério do Trabalho. Tanto o empresário quanto o trabalhador precisam estar atentos e ter a consciência que o risco de queda é grande com a falta de equipamento. Assim como as pessoas em geral que pensam em fazer pequenos reparos nas casas, por exemplo. Muitas vezes a pessoa sabe que deve e tem a noção de que tinha que estar usando os equipamentos, né? Muitas vezes tem disponível os equipamentos, né? E não usa por negligência, né? Diferente daquele acidente doméstico, a pessoa às vezes não vê o risco, né? Que é importante a gente salientar isso, né? Então tem esse conhecimento, né? De olhar para poxa, eu vou subir, passou uma certa altura ali, 2 metros, 2, 3 metros de altura, saiba que se você cair dali, muito possivelmente você pode estar em um quadro bastante grave aí, num acidente. As pessoas têm consciência, ou pelo menos o conhecimento do que pode ou não para garantir a sua segurança. Às vezes o excesso de confiança, essa negligência que o Corpo de Bombeiros cita é que causa então esses acidentes. Na maioria das vezes são acidentes, né? O cidadão acaba se recuperando. Mas já mostramos várias vezes casos de trabalhadores que perderam a vida, infelizmente, por conta da imprudência. Agora, 12h34.